eles aprendem apesar da escola, e não apenas na escola. E isso é uma questão bem delicada até para nós pensarmos. Eu gosto também da autocrítica, então eu vou falando, mas eu não estou fazendo acusações, eu estou nessas minhas questões que eu levanto também. Percebam que a escola é um ambiente de aprendizagem, mas a casa é um ambiente de aprendizagem, a rua é um ambiente de aprendizagem, as mídias são ambientes de aprendizagem, a relação com os amigos, com os grupos dos quais eles participam, SCTG, SLJ, grupo de algum, né, enfim, que a gente possa ter aqui na região, são identidades e são ambientes aprendentes. Por que às vezes os pais dos pequenos dizem, não, mas olha só, ele aprendeu isso aqui, não foi em casa? Porque o aprender não é exatamente aquilo que eu ensinei, mas é aquilo que mais significou para aquela criança, para aquele aluno. Então, aconteceram muitas experiências para os nossos alunos em 2020. Eles já não são os mesmos também. Por que eu estou dizendo isso, Patrícia? Tu tá falando da pandemia, nem tá falando da BNCC, porque é isso que a BNCC é. Ela não é algo separado, ela é a própria escola, ela é a própria forma de planejar. Quando eu digo que a BNCC é separada, quando eu penso a BNCC, agora eu vou aplicar a BNCC. Não, amanhã eu não vou dar uma aula na BNCC. Aí ela nunca vai fazer parte da nossa prática. Nós precisamos entender, e uma das coisas boas que eu parei de ser resistente quanto à BNCC, que isso eu era muito resistente lá no começo, quando eu não conhecia direito, é que ela não é engessada. Ela não veio para nos engessar, então a gente não tem que achar que a BNCC é a Bíblia que eu vou abrir e vou seguir. Não é isso. Tem toda essa lista de conhecimentos. A BNCC, ela é um suporte para que, como um de vocês disse, todo o Brasil esteja trabalhando os mesmos objetivos de aprendizagem. Só que um objetivo, se a gente pensar, um objetivo é um caminho. E lá no fundo do horizonte está o meu pote de ouro que eu quero, que todos nós queremos alcançar, né? Nós podemos adotar caminhos diferentes, mas todos nós podemos chegar ao pote de ouro. Então, a BNCC, ela traz as competências, ela traz as habilidades que nós precisamos desenvolver. Mas isso não deve, professores, nos engessar. E a gente precisa também trabalhar nossa autoestima enquanto educador, porque senão, quando vem uma coisa nova, eu acho que eu tenho que jogar fora tudo que eu sei, tudo que eu fiz, tudo que a escola vem construindo. Graças a Deus, nós temos, assim, escolas que vêm ousando de uma forma muito positiva em metodologias, em concepções de ensino e aprendizagem. Então, a base não pode vir podar isso, a base tem que vir a contribuir com isso. Tá? Não é uma tarefa simplória, do jeito que eu falo, parece que é só ponto, faz isso e deu. Não, eu reconheço que é um caminho. Mas é um caminho que ele parte desde como eu penso a educação, desde como eu estou disposta a contribuir com a aprendizagem dos alunos e com a minha própria aprendizagem, né? E o que eu considero prioritário. O que o meu aluno vai saber para a vida, e eu não estou falando de futuro, eu falo vida é agora, eles estão agora. Aquela coisa de preparar para o futuro, isso é uma consequência, tá? Quando eu digo preparar para a vida é o agora, é entender que sociedade eles vivem, é entender quais são as relações que eles têm, que eles estabelecem, é entender por que a escola não está funcionando, né? Porque senão a gente vai ouvir pais e alunos dizendo que estão de férias. E isso nunca aconteceu. Né? Então, a nossa postura também tem que demandar algumas questões que vão depois influenciar no que nós fizermos na escola. Então, esses conhecimentos de partida, eles às vezes podem ser reafirmados e aprofundados, e às vezes eles vão precisar, à luz da teoria, à luz dos conhecimentos, ser, inclusive, refutados. Por exemplo, se alguém...
mas eu vou trabalhar, eu sou prof de ciências, vou pegar o assunto do momento, né? Eu sou prof de ciências e eu vou trabalhar vírus. O meu conteúdo, vírus, tá? Aí eu vou ver o que eles sabem, eu vou perguntar e eles vão dizer, não, prof, o coronavírus não dá nada, isso aí não foi nada, não sei o que, não precisa, a gente pode voltar para a aula. A gente, né, não precisa ficar com aulas remotas. Não é verdade que espalha tanto assim. Sei lá. Isso é um conhecimento prévio? Isso é um conhecimento prévio. Tem fundo científico? Isso é uma informação segura? Não, isso não é uma informação segura. Nós sabemos, e tanto quanto estamos no pior momento, até, né, esperamos que não piore, né, da pandemia. Então, o que eu tenho que fazer com esse conhecimento? Levar o meu aluno junto a entender de que, não, esse é um vírus muito sério, né, isso, pode deixar no outro ainda, Cíntia, isso prejudica toda a humanidade, é uma questão de saúde pública, né, as aulas vão seguir remoto, enfim. Nós vamos desenvolver esses conhecimentos para que ele possa, de alguma maneira, também ser e interagir com a sociedade de uma forma diferente. Então, daqui a pouco, se o meu aluno era um irresponsável, que não estou culpabilizando ele, estou falando pela situação, que não usava máscara, que saía para a rua, que achava que não tinha problema nenhum, a escola e o conhecimento têm que contribuir para que isso seja transformador. Ó, eu tô vendo ali que deu pelo Face também agora, né, galera? Acho que vai ficar melhor. Então, percebam que o ponto do aluno, o que ele sabe, é a partida. Não é pra gente ficar no que o aluno sabe. É pra gente ver o que ele sabe para poder avançar. Então, isso vai acontecer muito. Vocês certamente já estudaram os planos de contingência dos COIs, né, para retornar. E eu não li o COI municipal, mas eu tenho certeza de que está lá, porque tem que estar em todos, né? Aquela parte de retomada de conhecimentos, de retomada de conteúdos, de revisão, de recuperação, chamem do que quiserem, né? Como é que eu vou fazer isso, Patrícia? Recuperar tudo que eu dei ano passado? Meu Deus do céu, passei um ano trabalhando, enviando atividade? Não é isso. É justamente se perguntar o que o meu aluno conseguiu conhecer. O que o meu aluno já conhece. O que ele ainda não conhece, mas que eu posso, daqui a pouco, trabalhar de forma conjunta, contextualizada, para que ele consiga aprender. Então, eu não vou ficar repetindo coisas. Eu vou ressignificar. Né? Então, esse é um dos aspectos que a gente pode pensar. O segundo ponto, o segundo aviãozinho aqui, né, é o que eu quero que eles aprendam. Então, eu estava antes falando da importância de nós termos objetivos. E objetivos que possam ser compartilhados com esses alunos. Então, eles podem saber o que eu pretendo que eles saibam. Entenderam? Não é um trocadilho. Então, esses objetivos, eles podem estar claros aos alunos. A prof gostaria, então, que nós conseguíssemos entender qual que é a relação da Segunda Guerra Mundial com o contexto X, enfim, né? A prof gostaria que vocês entendessem qual que é a relação da cidade, da taxa habitacional com o desenvolvimento econômico, enfim. Então, clarear os objetivos para os alunos e ter claro para nós também. Eu quero o que com essa aula? Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu sei essa resposta, eu geralmente não vou ter uma habilidade contemplada. Eu vou ter várias. Vocês entendem onde está a diferença? Eu não chego e digo assim, eu vou desenvolver o EF07 PMA 25. Não falo o código. Eu primeiro vou entender o todo que eu quero chegar
E depois eu vou encontrar na base muitas habilidades que elas vão ser contempladas com essa atividade que eu estou realizando. Então, às vezes acontece da gente planejar uma habilidade, eu vou trabalhar a geometria, eu vou trabalhar as formas planas, né? Eu começo com isso, quando eu vejo, eu já trabalhei a comunicação, eu já trabalhei a escrita, eu já trabalhei a relação com os alunos, a inter-relação, o autocuidado, né? A lógica, que é uma das habilidades das 10 competências, né? O autocuidado, e aí por aí vai. Então, quando eu penso de uma forma mais ampla, eu não fico só, porque vai ficar raso se você pensar, não, hoje é só essa habilidade. Ou então vou falar também dos campos, né, de experiência da educação infantil, né? Então, não, eu vou trabalhar só com o campo de experiência eu e o outro, né? Mas daqui a pouco nós estamos trabalhando a motricidade, nós estamos desenvolvendo o movimento, nós estamos promovendo a criatividade. E quando a gente vê, nós estamos trabalhando praticamente os 6 campos de experiência. Então, essa nossa ideia de separar, ela empobrece. Então, não fiquem tão presas a isso, né? As habilidades, as competências, elas precisam ser desenvolvidas. Eu tenho que conhecê-las, mas eu não posso me limitar apenas ao conteúdo que está ali, e sim a forma como eu vou trabalhar, tá? Depois, a última pergunta é: que condições preciso oferecer para esse aprendizado aconteça? Então, aqui, gente, vocês vão dizer, Patrícia, mas tá difícil nessa realidade, porque os nossos alunos não têm um bom acesso à internet, não têm, sei lá, eles só recebem um material uma vez por semana, que seja as realidades que a gente vive agora em função do ensino remoto. Por isso, nós temos que pensar e adequar essas condições. Daqui a pouco eu tenho uma turma que tem autonomia, que consegue usar e que vai, né, por conta. Daqui a pouco eu tenho uma turma que eu vou necessitar desenvolver atividades mais assíncronas, né, que eles não precisem acessar ali na hora, mas que eles também cheguem a um aprendizado, né? Então, sempre observar aquilo que a gente fala muito para as nossas alunas da pedagogia, né, os materiais, os recursos, o ambiente que vocês vão ter. Isso é fundamental também, né? Porque a BNCC, o que ela propõe a respeito disso? A BNCC trabalha muito com o concreto, trabalha muito com elementos reais, né? Então, eu posso levar uma visita, eu posso fazer uma expedição, né? Mas eu posso encontrar coisas que tenham na minha casa sobre isso. Eu vou trabalhar formas geométricas, então, mas eu não posso fazer uma brincadeira, porque é remoto, Patrícia. Então, nós poderíamos fazer uma brincadeira de quem encontra a forma geométrica que nós estamos estudando dentro de casa. O que é quadrado dentro de casa? O que é redondo dentro de casa? Né? Então, eu estou chamando eles para mim, eu estou trabalhando um conteúdo, né? E mesmo de formato remoto, mesmo sem o contato entre eles. Aí, gente, quando a gente fala em competência, em habilidade, que é o que nós estamos, né, trabalhando nesse primeiro aspecto, eu gostaria de delimitar, né, um pouquinho para vocês, eu sei que vocês já viram isso, mas a importância de pensar que as competências, elas são sistêmicas, tá? Eu consegui estabelecer uma relação entre se a água que sai da torneira da minha casa, ela tem o mínimo de características de ser potável. Poxa, prof, eu não tenho água encanada em casa. Bom, isso já é um outro ponto para a gente trabalhar. Então, vocês percebem, eu não estou estudando só a fórmula da água, não estou só estudando as características de uma água potável pelo caderno.
Eu preciso comprovar. Eu preciso entender que, bom, o rio que passa perto de casa, quando chove muito, ele muda de cor. O que será que acontece com isso? São fenômenos, são relações, são interações, né? Ah, por que eu canso e não consigo respirar direito quando eu fico correndo? O que acontece no meu corpo quando eu faço isso? Né? Então, os fenômenos do dia a dia, aquilo que é implicado para a criança, para o adolescente, para o ser humano, na sua relação com os 4 elementos, com a vida, com a natureza, com as outras pessoas. É para isso que serve o conhecimento, senão ele não tem sentido de ser. Né? Então, isso é competência. É eu conseguir saber para que serve esse conhecimento. Né? Para isso, né, é como se as competências fossem um guarda-chuva mais amplo e as habilidades, então, elas vão ser as capacidades que eu tenho no meu dia a dia de resolver as soluções. Bom, alguma coisa quebrou. Bom, eu me atrasei. Né? O que eu faço? Então, as habilidades, elas estão ligadas ao saber fazer. Só que não é fazer de qualquer jeito, é fazer com base no conhecimento. Aonde que eu busquei esse conhecimento? Nos conteúdos. Tá? Eu gosto muito de citar o exemplo da física, porque eu não vou dizer que eu não gostava, mas assim, né, nunca foi meu forte a questão da física. E eu achava aquilo também pouco concreto, algumas coisas, né? E hoje eu pego e olho, não que eu saiba, né, muito física, mas assim, eu pego e olho e eu vejo física em tudo. Quando eu tô dirigindo, né? Quando eu tô andando, quando eu tô subindo escada, é em tudo. Então, será que os nossos alunos sabem? E para que serve a tal fórmula? Tá, serve para isso, mas e na realidade? O que serve, que fórmula que serve para eu saber sobre a arquitetura, a infraestrutura, as estradas, né? Para que serve a ciência? Para eu entender o momento que a gente vive agora, por que demorou ou se veio rápido uma vacina? Ou por que eu posso tomar vacina ou por que eu não posso tomar vacina? Né? Então, tudo vai ter que ser baseado em conhecimentos. Mas o conhecimento não estaciona nele. Ele vai além. O Perrenot fala, gente, nesses 3 eixos da competência. Tá? Então, eu tenho o saber fazer, que é a habilidade, o conhecer, né, que é o conhecimento, os conteúdos, e o saber ser, que são as atitudes e os valores. Então, ele traz isso, a habilidade, como um dos fatores da competência. Bom, então, essa fala, assim, para fechar, é um pouco do que eu comentei com vocês antes. Por onde é que eu começo a concretizar o planejamento? Eu pego o alfanumérico, eu pego o código e coloco ele na minha aula. Não, gente. Um dos maiores equívocos ou simplificações que a gente faz da BNCC é isso. Se eu só faço isso, eu não vou nunca aplicar a BNCC na prática. Porque a BNCC é uma forma diferente de eu enxergar a educação. Sabe aquela velha história, eu vou fazer do limão uma limonada? A BNCC pode ser engessada, se eu quiser. Mas ela também pode ser libertadora, se eu quiser. Então, eu peguei aqui uma competência qualquer ali do 3º ano de História. Né? Eu não vou só aqui, ó, nas competências aqui no código, né? Identificar modos de vida na cidade e no campo, no presente, comparando-os com os do passado. No livro tem. Tem umas figurinhas de como que vivem nas cidades, como que vivem no campo. Beleza, eu cumpri a competência. Mas talvez depois, no cotidiano, na vivência dessa criança, ele não vai identificar alguns aspectos
Por que tem uma árvore na cidade? Ah, mas não era só no campo que tinha árvore, porque na figura do livro era só no campo que tinha árvore, ou que tinha animais. E daí a gente pega as nossas cidades aqui, graças a Deus, a gente tem árvore dentro da cidade. Eu estou dando exemplos muito simples, mas assim, onde é que eu tenho que ir para começar? Nessa frase azul aqui, ó, a noção de espaço público e privado. Como que eu vou trabalhar de uma forma contextualizada, percebendo quais são os conhecimentos prévios dos alunos, onde eu quero chegar? Bom, eu quero, Patrícia, que eles tenham noção do que é um espaço público, do que é um espaço privado. Tá? Bom, mas por que então que não tiraram aquele mato que tem no meio da cidade para construir prédios? Ah, é uma área de conservação ambiental. O que é uma área de conservação ambiental? Então, esses assuntos a gente pode tanto trabalhar de uma forma engessada, de uma forma sem ligar à realidade, assim como eu posso trabalhar desde a realidade. O que é o desde? Né? Na língua espanhola é de onde eu venho, de onde eu tô. Ah, eu falo desde Sarandi. Então, eu posso trabalhar a noção de espaço público e privado? O que é melhor? O que tu quer melhor para trabalhar noção de espaço público e privado do que a escola indo até as casas deles? A minha casa é um espaço público ou é um espaço privado? Por que agora, com a pandemia, eu não posso circular em espaços públicos? Ah, mas então tá tirando um direito meu? Não, mas o que é público, que é de todos, e que é meu direito também, meu dever, meu direito, e o que é privado? Então, assim, aqui, gente, dá muito pano para manga. Só que eu preciso pensar antes e não no meu código. O código vai estar ali, claro que vai estar ali, eu não estou falando contra o código, mas eu estou dizendo que ele não se basta. Né? Ele não basta eu cumprir esse código, porque esse código, eu vou dizer para vocês, pelo menos a língua portuguesa, a grande maioria, ou bem mais que metade, eu consigo cumprir com o livro didático. Eu também não estou diabolizando o livro didático, tá? Mas eu quero dizer assim, eu consigo fazer sem inovação nenhuma, sem interdisciplinaridade nenhuma. Eu deixo de aproveitar os potenciais. E daqui a pouco, assim, se a BNCC está um pouco longe da nossa realidade, a gente tem que pegar mais o referencial curricular gaúcho ou o nosso currículo do território municipal, porque ele vai abrir. Será que dentro desta habilidade aqui, desta competência, a noção do espaço público e privado, o referencial curricular gaúcho, ele acrescentou informações? Ele esmiuçou, ele especificou? Será que o currículo referência do território municipal de Ronda Alta, ele esmiuçou essa noção de espaço público e privado? Ah, vamos conhecer, então, os espaços públicos que nós temos em Ronda Alta. E o que é adequado e o que não é adequado eu fazer nesses espaços. Vocês têm uma praça muito linda, uma atração ali, né? O que é um espaço público? É um espaço público. Ah, então eu posso ir lá fazer o que eu quiser. Eu posso ir lá e tirar os enfeites de Natal. Eu posso ir lá e tirar, derrubar, riscar uma letra lá que está escrito Ronda Alta, né? Então percebam que essas formas de entender o conhecimento, elas vão aproximando o aluno daquilo que significa para ele. E eu consigo trabalhar a base. E eu estou trabalhando a base. A prof. Claudete está dizendo aqui, né? A habilidade descrita na BNCC permite um ponto de partida. Exatamente. E abre um grande leque. Então, assim, eu tenho que trabalhar o quê? Vida na cidade, vida no campo. Comparar com o passado. Como eu vou fazer isso, gente? De inúmeras formas. De inúmeras formas. Se possível, quanto mais eles se mexerem para aprender, melhor. Principalmente aqui nós estamos falando de um terceiro ano, então nós estamos falando de criança que precisa da concretude, né? Então, a razão e a abstração ainda estão, né, bastante informação.
Muito bem. Seguindo aqui, gente, nós, assim, a gente se preocupa mais com coisas que não precisam se preocupar. E eu considero, assim, que a tecnologia ela tem que vir para que a gente não precise fazer o que não é essencial que nós façamos. O que eu quero dizer com isso? A interação, a mediação, a construção, a afetividade são do professor. É isso que está faltando para eles aprenderem na aula remota. Não é livro que está faltando, não é o conteúdo que está faltando. Então, às vezes, nós professores estamos mais preocupados em achar as habilidades, tá? E a gente perde tempo nisso que não é o principal. O principal é eu estar desenvolvendo uma aula no qual o aluno consiga estar comigo, consiga estar significando a sua aprendizagem. Então, eu coloquei aqui para vocês, é uma sugestão, mas tem outros, tá? Ele é um aplicativo, eu tenho no meu celular, é o BNCC CIE. Né? Tem o BNCC Consult também. Ele é um aplicativo, tá? Essa daqui é a primeira tela que vocês vão ver na Play Store de vocês, na lojinha de aplicativos. Depois que você instalou, já vai aparecer essa tela aqui. Consulta, notícias, mais, BNCC CIE, informações e fechar. Aqui no item consulta, vai abrir essas outras telas aqui, ó. Informações, o que é BNCC, educação infantil e as competências gerais específicas, tá? E aqui nas habilidades, eu vou e procuro elas, tá? Independente se é educação infantil, se é ensino fundamental. Por exemplo, eu fiz aqui para mostrar para vocês, eu digitei leitura. Ó, apareceu, eu não sei se vocês conseguem ver, 17 habilidades. Tá, daí vai ter de todas as turmas. Sim, ok, vai ter todas as turmas, mas daí eu vou ver qual que é a minha turma. Porque eu sei ler esse código, então eu já identifico. Ah, lá no terceiro ano, então, de educação física, né? Selecionar livros, de ensino fundamental. Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e para a própria leitura. Tá? Urbano, digitei palavras-chave, assim, né? Essa aqui já é do ensino médio, vamos pegar essa do ensino fundamental, né? Do 9º ano de geografia. Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbana, industrial, enfim, tá? Mesma coisa com a palavra medidas, ó. Então, na educação infantil, tá? Expressar medidas de peso e altura construindo gráficos básicos. Apareceu 29 habilidades com a palavra medidas. Então, a gente consegue filtrar. Isso aqui eu coloquei mais para facilitar para vocês, daqui a pouco assim, eu tô lá na escola, eu não tenho BNCC, eu não tenho, isso aqui é o aplicativo, tá no teu celular. Tá? Mas que isso não seja um fim em si mesmo. Então, o aplicativo não é um modelo para a gente seguir, não, agora então ficou fácil. Agora eu vou aplicar porque eu tenho as habilidades no meu celular. Não é isso, é para que a gente não perca tempo em ficar só procurando habilidades. Que a gente possa focar em outras concepções mais importantes. Uma delas é a intencionalidade com a qual eu preparo a minha aula. Eu quis deixar ela sozinha assim, porque é isso que vai dar o pulo do gato na aula de vocês. Eu intenciono que eles leiam, eu intenciono que eles façam, que eles produzam, que eles cheguem e contem em casa. Isso é muito legal, assim, que a BNCC traz, depois eu vou colocar mais para frente, que é a valorização do registro. Eu fico muito encantada pensando assim, o que será que a criança ou que o adolescente chega em casa e conta que ele aprendeu na escola? Quem tem filho sabe melhor do que eu, assim, né? Que bom quando eles chegam e contam. Mas aquilo que ele chega e conta é aquilo que ficou para ele. Quando eu vou trabalhar assim currículo, o conceito de currículo, eu sempre falo, não, mas o currículo prescrito, né, o currículo que é efetivado pelos professores, mas e o currículo que a criança conta na mesa do almoço ou quando chega no fim da tarde em casa? Isso é currículo também.
né? Então, é aquilo que para ele teve uma relação com a vida, com a realidade, com o crescer, com a curiosidade que eles têm, né? Então, isso é muito interessante. Por isso que a nossa intencionalidade ao realizar qualquer trabalho, ela é fundamental. Outra questão bem central é que a BNCC traz o estudante como protagonista. Por isso que eu falei para vocês, tem várias formas de eu explicar um conteúdo, um conhecimento, uma competência, uma habilidade. Mas quanto mais o meu estudante precisar fazer algo para atingir aquilo, mais nós vamos alcançar a aprendizagem. Tá? Então, ele precisa ser protagonista. O que é isso? Ele vai decidir o que eu vou trabalhar na minha aula? Não. Não, porque quem tem conhecimento técnico é você. Mas ele vai se sentir ativo, ele vai se sentir participativo, mesmo numa aula remota. Nós tivemos algumas experiências muito interessantes assim ao longo do ano passado, que foi em atividades que a gente nem pediu a participação das famílias e a gente via as famílias gravando junto, encontrando roupa, encontrando materiais para eles fazerem. Então, assim, foi um trabalho coletivo. E é importante que eles se sintam assim, eles se sintam desafiados a trabalhar junto conosco. É aquilo que eu dizia que é ver o significado, né, na aprendizagem que ele tem. Para isso, um dos fatores que auxilia é a metodologia. Tá? Não existe uma metodologia única. Não existe uma forma só de eu trabalhar a BNCC. Porém, eu preciso variar as minhas metodologias. Tá? Quanto mais eu conseguir trabalhar ativamente, mais os meus alunos vão atingir as competências. Então, Patrícia, eu preciso abolir a metodologia de aula expositiva? Não. É uma ferramenta. Sim. Vocês já imaginaram como que os nossos alunos vão voltar no presencial? Que seja daqui a um mês, que seja da metade do ano, enfim, não sei. Eles não vão voltar igual, gente. E já não dava para fazer só aula explicativa, só aula expositiva antes da pandemia. Vocês pensem agora que eles passam, eu vou chutar aqui, 6 horas no computador ou no celular por dia, né? Não só fazendo as nossas atividades, é claro, né? Vamos cair na real. Mas assim, com tudo, para falar com os parentes, para falar com os avós, para falar com um amigo, para jogar, para fazer as atividades da escola, né? Então eles não vão mais ser os mesmos, eles já não são os mesmos. Ah, mas então é só deixar eles usar o celular na sala de aula. Não, porque nós não vamos estar ensinando nada a eles. É como usar, é para que usar, é em que momento usar. Então, uma das coisas que a gente já tem que ir trabalhando na nossa cabeça é que quando nós voltarmos presencial, porque voltar online a gente, né, online a gente nunca parou, mas que nós vamos ter o desafio de crianças e de adolescentes extremamente conectados, né, vindos de um ambiente em que passavam muito tempo sozinhos ou com poucas pessoas e que talvez achavam que podiam fazer o que quisessem na hora que quisessem. Então, as metodologias, elas não vão mais poder esperar do aluno que ele fique parado. Eu dou risada, às vezes, quando eu vejo aquelas salas de aula, o modelo, né, de distanciamento social, e as classes longe, assim, uma da outra, e as criancinhas sentadas, né, que deve ser, obviamente, só para fazer a reportagem, porque, enfim, quem conhece criança sabe que isso não existe. Então, é exato, Marcelo, o grande desafio que a gente tem, né? Então, não basta só não, mas eu vou lá, eu vou dar aula, eu só vou ficar lá na frente, vou falar e eles vão ficar no cantinho deles quieto. Não sei não, né? Por isso, gente, às vezes
não é só eu usar a tecnologia. Às vezes eu uso, mas eu usei, prof, eu fiz slides, eu fiz vídeo, né? E às vezes o meu aluno tá dormindo, como esse meme ali, né? Quando o aluno acorda daquele sono bom da aula de slide, né? Chega a estar com a cara amassada. Então não significa que ele ouça o nosso vídeo até o final. Eu já fiz uma experiência com uma turma e eu gravei uma aula e no finalzinho da aula eu disse, dei uma de youtuber e disse, se você chegou até aqui, escreva tal palavra nos comentários, né? E eu tive 4 alunos que escreveram as palavras no comentário. Ou seja, daí eu comecei a aula e disse, pessoal, quem assistiu o outro vídeo? Todo mundo disse que tinha assistido, né? Daí eu falei, ué, mas eu fiz uma pergunta no final e só 4 pessoas me responderam, né? Então, não significa eles estarem ali na sala de aula virtual que eles estão com a gente. Não significa. Pode ser que eles ligaram, acessaram e sei lá onde é que estão, assistindo TV, jogando lá para fora, não sei, né? Então, são questões que a gente precisa pensar. Então, eu usei a tecnologia. Mas eu uso a tecnologia. Tá bom, beleza. Mas ali, essa imagem eu gosto muito porque ela nos dá um choque de realidade de dizer assim, daqui a pouco eu só fazer um slide, eu só fazer um vídeo, talvez não é o pulo do gato, não é a modificação que a BNCC espera. Uma das competências gerais é a tecnologia. Só que não é usar como eu uso as antigas ferramentas que eu tinha. É usar para ela servir para que faça coisas que eu não precise fazer. E aí eu sobro mais tempo da minha aula, mais tempo da minha vida para inovar, para dialogar, para ouvir meu aluno, para interagir, né? Aí começa, gente, eu sei que nós estamos em um contexto remoto, mas começa as estratégias didáticas desde a organização do ambiente. Então, esse espaço que a gente costuma ter nas nossas escolas, ele não favorece muito a autonomia do aluno, né? Ah, não, mas vai ser autônomo quem sentar só na frente e não vai ver quem está atrás, né? A gente já vem há muitas décadas com esse formato de sala de aula. Eu não estou dizendo que ele não possa ser aplicado, mas eu estou dizendo que ele dificulta para que a gente possa atingir algumas competências. Porque eu vou dizer, a aula mais cômoda, e às vezes é a aula que os alunos mais gostam, é essa aula sim. Porque é só ele sentar e ele pensa no que ele quiser, ele fala o que ele quiser, e às vezes ele faz coisas que a gente nem consegue enxergar, né? Então, é a mesma situação agora, por exemplo, de todo mundo assistindo uma aula com o microfone e com a câmera desligado. Né? Ele pode só estar ali e não tá nem aí para a aula. Então, o engajamento, eu não estou dizendo que não possa ser feito, mas o engajamento da turma é muito baixo. Tá? Quem de nós nunca foi numa aula que estava super cansado, que estava com um problema, que estava não sei o quê, só sentou e existiu lá? Numa formação, numa palestra, no que for. Ah, não, eu vou ficar aqui, eu só quero que ninguém me incomode, só vou ficar aqui assistindo e deu. Os nossos alunos também. Então, às vezes, a gente até, dependendo da turma, até ensino médio, por exemplo, a gente encontra uma resistência de que eles não querem se mexer, eles não querem trocar de lugar, eles não querem ir para outra sala. No começo, quando eu fiz salas virtuais diferentes, por exemplo, eu vou dividir vocês em grupo, cada grupo vai num link, né? Eu faço muito isso com turmas menores. E no começo, nossa, veio muita reclamação para mim. Ai, prof, meu Deus, porque daí eu não consegui entrar, porque daí isso, porque parecia que eles queriam ficar só naquela zona de conforto ali. Porque no grupo grande eu não preciso ligar o microfone, no grupo grande eu não preciso ligar a câmera, mas se eu estou em 4 colegas e eu tenho uma tarefa para fazer, eu vou precisar me mexer, eu vou precisar ligar a câmera, porque eu vou ter que falar com meus colegas, porque eu vou ter que interagir com o assunto que está sendo tratado.
né? Isso, claro, de criar salas virtuais, eu falo assim com os maiores, eu não sei como é que é com os pequenos, com os pais, daí já fica mais complicado, mas enfim, que a gente possa ir descobrindo onde consegue caminhar, onde consegue ousar, né? Aí a gente tem outros ambientes que favorecem muito mais a troca e a aprendizagem. Eu coloquei as imagenzinhas do presencial porque eu tenho esperança que a gente um dia vai voltar para o presencial, tá, pessoal? Então é por isso que eu coloquei, porque eu não quero desde já decretar coisas, né? Então vai acontecer. Mas agora no virtual, como é que eu posso trabalhar em duplas ou eu posso trabalhar em trios ou em 4 alunos, né? Eu posso dar tarefas iguais, eu posso dar tarefas diferentes, eu posso dar desafios que eles precisem fazer um para o outro, uns para os outros, né? Eu posso criar núcleos de trabalho. Então, assim, eu sei que na casa da Cíntia a internet é bem boa e ela consegue ajudar. Então, ela e o Renan e a Maria vão fazer um grupo e eles vão fazer tudo, como todo mundo, se ajudando. Nós tínhamos na escola o hábito, assim, né, de que eles sentassem sempre com alguém, para poder dialogar, para poder trocar. Agora, claro que se retornar, ninguém vai poder sentar perto de ninguém, né? Então, no virtual, pelo menos, a gente pode fazer isso, né? E depois, no presencial, enfim, a gente vai ter que ver com as situações que nós temos. Eu já vi uma escola particular, era lá do norte, não me lembro agora que estado, que colocou as classes uma de frente para outra e uma barra de acrílico no meio. Então, eles trabalhavam em dupla o tempo todo, já sentavam em dupla, mas tinha a barra a parede de acrílico ali no meio das classes. Isso não é algo assim fácil e não é uma solução que a gente, enfim, tem aqui rapidamente, mas são coisas que existem que a gente pode pensar, tá? Eu trouxe também para mostrar, porque no CESURG nós já temos, essa aqui não é uma foto de lá, mas é um modelo de mesas que nós temos, que são muito parecidas com as da educação infantil, talvez as salas de vocês de educação infantil até tenham esse tipo de mesa, né? Elas são justamente nesse formato para que seja facilitado a formação de círculos, de núcleos, de meia-lua, de mesas irregulares, assim como essa do meio, para que os estudantes possam trabalhar conjuntamente, cooperativamente, né? Então, vocês percebem isso nas metodologias ativas, ela assim mais acanhada, né? Com um pouquinho de receio de errar, tá? Com essa fala, eu queria puxar que eu estava lendo enquanto vocês desenhavam, a prof. Ana Paula comentou a respeito da sala de AEE, né? Atendimento especializado. É muito interessante, a BNCC, né, isso é alvo de crítica, né, a prof. Ana deve saber, por não contemplar, não direcionar, né, o atendimento da sala de recursos, a sala de AE, né, como a gente for chamar, ou para as crianças, então, que precisam, para as crianças, para os adolescentes, que precisam, então, também desse atendimento, né? Como não há nada que delimita, que descreve, está valendo as competências que a gente trabalha de uma forma geral, né? Então, assim, como é que eu vou trabalhar no atendimento especializado, na minha sala de recursos, a autonomia dos meus alunos? Porque eu não sei se acontece, enfim, às vezes há uma dependência muito grande em função das limitações. Mas a gente pode ver e precisa ver as potencialidades que existem. Então, ele pode ser mais autônomo? Ele pode ser mais autônomo, né? Ele pode saber usar a tecnologia? Pode. Ele pode melhorar a relação do autocuidado, a sua relação com o outro, com o mundo, né? Então, prof. Ana, assim, eu acredito que valha muito a gente olhar o AE, olhar a sala de recurso pela mesma ótica,
né? Então, assim, eu acredito que um dos aspectos positivos são mesmo os recursos e as metodologias que a gente pode utilizar nesse espaço, que ajudam e que aproximam, que não precisam se restringir apenas as crianças que precisam, né, desse atendimento e que frequentam esse espaço, mas principalmente também que o trabalho desse espaço seja em consonância com aquilo que os professores estão fazendo. Né? Porque tem que também ser um espaço de acolhimento, tem que ser um espaço de aprendizagem, de autonomia, né, de respeito com as potencialidades, né, desse aluno. Sério? Diana gostaria de contribuir? Nossa! Acho que ela está... Muito bem. Então, gente, assim, tanto na sala de AE quanto no trabalho, enfim, de todas as disciplinas, de toda a educação básica, eu quis trazer aqui uma ideia, né, uma proposição de Jorge La Rosa, né, um educador espanhol, e ele pensa, ele tem diversas obras, e ele trata a educação a partir de um par, experiência e sentido. E eu acho que faz muito pertinente nós, nesse momento em que estamos, retomar, porque ele não escreveu agora, né? Ele faz já a última obra dele, deve fazer uns 5 anos. Nós vivemos, a gente ouve muito assim, não, nós estamos na era da informação, na era da conectividade, na era da... Só que a impressão, eu não sei se vocês têm também, eu tenho essa impressão, de que muita coisa passa por nós no dia a dia, mas que tem ficado para nós cada vez menos. Então, eu leio muito, ou talvez não leio, só olho, né? Eu tenho um monte de informação, nós nunca tivemos tanto livro digitalizado no nosso celular. Às vezes a gente recebe num grupo toda a obra de Paulo Freire, tudo digitalizado, lindo. O livro tal em PDF. Mas será que a gente está lendo mais? E eu estou falando isso para nós porque isso serve para os nossos alunos também. Eles estão com o celular o tempo todo, eles têm informação o tempo todo, eles têm muito, muito aprendizado também com isso, eu não estou diabolizando nada. Porém, para nós compreender a aprendizagem pela BNCC, ela dialoga com La Rosa quando ele fala da experiência. Tá? La Rosa diz assim, a experiência é o que nos passa, é o que nos acontece e o que nos toca. E não o que se passa, o que acontece ou o que toca. Todos os dias, né, a cada dia se passam muitas coisas. Porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Então, a educação, a aprendizagem, ela precisa nos tocar, nos acontecer, nos passar. E aos nossos alunos, obviamente, né? Então, o cuidado que a gente precisa ter nas aulas remotas é que não é apenas eu vou transmitir, eu vou disponibilizar, mas que experiência ele pode estar criando a partir daqui? Que experiência eu posso estar permitindo que o meu aluno que tem alguma deficiência ou que precisa, que tem que precisa de um atendimento, um TDAH, enfim, ele pode estar criando para que fique nele. Que experiência o meu aluno da educação infantil, que está recebendo atividade em casa agora, como que ele vai conseguir? Eu posso mandar a mesma atividade que eu mandava na sala de aula, e para a BNCC acontecer, o que eu preciso fazer com esses alunos? Tanto os alunos quanto com nós mesmos, se nós pensarmos na nossa fase escolar, o que nós lembramos? Nós lembramos de experiências, de um passeio que foi na beira do rio para conhecer o rio da comunidade, né? Foi de uma viagem que nós fizemos para conhecer as ruínas de São Miguel. Estou citando que coisas aleatórias.
foi uma entrevista uma vez que o pai do meu amigo foi na escola para falar sobre, sei lá, sobre agricultura. Então, são experiências que a gente possibilita que os nossos alunos possam viver. E eu acho que esse período de ensino remoto, ele é para experiências que possam fazer os alunos aprenderem e também viverem esse tempo em casa, né? Que esse tempo não está perdido, ele está passando, ele é muito difícil, nós não vamos ignorar isso em momento nenhum, né? Mas a educação, ela precisa vir a contribuir. Tá? Então, que vocês também possam pensar a BNCC de uma forma a contribuir, né? E o trabalho que vocês desenvolvem com os alunos também, né? Que eles possam contribuir de alguma maneira para promover, para possibilitar experiências nesses nossos alunos, tá? Gente, eu acho que eu estou vendo aqui o meu tempo, né? E a minha intenção não é acabar hoje, então, tanto esse material quanto o nosso assunto, porque eu abordei 2 pontos, né? Eu falei que nós iríamos trabalhar 4, mas eu não esqueci. Tá? Nós falamos do planejamento, nós falamos da metodologia. Amanhã nós vamos falar um pouquinho, então, desse professor, desse aluno na BNCC e da avaliação, tá? Mas a ideia, então, é a gente continuar a prosa amanhã. Eu quero, desde já, eu fico disponível aqui, né? Eu sei que o tempo acabou, mas eu fico disponível aqui. E também agradecer, desde já, né, a SMEC, de agradecer a Cíntia e o CESURG como um todo, porque esses momentos, eles são de muita aprendizagem para nós que estamos aqui falando também. E dizer que em Ronda Alta eu sempre me sinto muito bem, muito em casa. Então, é um grupo que eu gosto muito de estar sempre que tiver oportunidade. Muito obrigada, gente, e até amanhã. Amanhã a gente continua. Patrícia, eu não sei se na outra sala vão me ouvir, mas a gente agradece a tua presença, transmite essa minha gratidão lá, não consegui entrar na outra sala mais, né? E amanhã, então, a gente se encontra novamente às 8h30, é isso, pessoal? Pessoal, a Cíntia tá falando aqui na outra sala, tá? Daí eu não sei se vocês ouviram ela, mas ela agradeceu e repassou também, né, os agradecimentos à secretaria. E disse que amanhã nos encontramos, então, às 8h30. É isso? Amanhã às 8h30. Ótimo. Só agradece todo esse conhecimento que você conseguiu transmitir. Obrigada. Esperamos todos amanhã, então. Que o pessoal não esqueça de preencher a ficha de inscrição e avaliação, né, Patrícia? Isso. Então, mais um recadinho, preencher a avaliação e a ficha de inscrição, tá? Não esquecer. Um abraço, gente. Até amanhã. Foi muito bom